Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa atividade faz parte da comemoração dos 90 anos da Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana, que é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública, com finalidade exclusivamente educativa e cultural. Meu nome é Moisés, sou investigador da ciência logosófica, filiado à sede da Fundação em Palmas, Tocantins. Nos sentimos honrados com a presença de todos que atenderam ao convite de um amigo ou talvez incitado pelo próprio interesse. A logosofia é uma ciência especialíssima que foca seu objeto de estudo e campo experimental na essência humana, em suas naturezas psicológica e espiritual. Desde os primeiros trechos, possibilita a cada um realizar o autoconhecimento, ao descobrir em si mesmo a realidade do mundo mental e dos pensamentos, das faculdades da inteligência, dos sentimentos e da sensibilidade. É, portanto, um conhecimento de natureza transcendente. Ensina sobre a consciência, o espírito, as leis que regem o universo e Deus. Seu criador foi o escritor, humanista e pedagogo González Pecotti, que nasceu na Argentina no início do século XX e dedicou-se integralmente à difusão destes conhecimentos de alta hierarquia, capazes de levar o homem à evolução consciente. Deixou como legado as bases de uma nova cultura. A palestra de hoje terá duração de 25 a 30 minutos. No final, vocês terão um slide com o endereço e telefone para contato, no caso de alguém ficar com interesse de buscar mais sobre essa linda e humanística ciência. Hoje teremos uma belíssima atividade com o tema Novas Descobertas na Condução da Vida. Vivências e experiências também de uma afiliada da sede de Palmas. Seu nome é Jussara, ela é médica pediatra aqui na cidade. Boa atividade para todos nós. Está com a palavra, Jussara. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui presente e manifestar que para mim é uma grande alegria receber cada um de vocês aqui. E nesse momento eu venho compartilhar com vocês alguns desses resultados da aplicação desses conhecimentos em minha vida. Essas novas descobertas na condução da minha vida. O meu nome é Jussara, sou mãe de 3 filhos, avó do meu primeiro netinho, Rael. Além disso, sou médica pediatra e investigadora da ciência logosófica. Mas o que é a logosofia? A logosofia é uma ciência que tem como objeto de estudo a própria vida do ser humano. Cada um se torna um cientista de si mesmo. Ela tem como um dos seus grandes objetivos preparar o ser humano para viver uma grande experiência, que é a experiência da evolução consciente, através da organização do seu sistema mental e do conhecimento de si mesmo. Hoje, então, estou aqui com vocês para compartilhar alguns desses resultados da aplicação desses conhecimentos na minha vida. Vou começar relatando uma vivência. Certa vez fizemos uma viagem a Arraial da Ajuda, na Bahia, eu e os meus filhos. Lá chegando, minha filha resolveu fazer um voo de parapente. Acompanhei-a até o local, lá no alto do morro,
E lá chegando, acabei resolvendo voar também. Embora com medo, confiei na perícia do condutor e na possibilidade de viver uma experiência inesquecível e única. Depois de algumas precisas instruções sobre o voo, alguns ensaios em terra firme, lá fomos nós. Saltei daquela altura de não sei quantos metros. A beleza vista ali de cima, a emoção indescritível daquele momento me emocionaram profundamente e eu apenas chorava. Mas por que eu trouxe essa experiência? Refleti que aquele mundo que eu enxerguei de um outro ângulo era o mesmo que eu transitava lá embaixo a todo momento em Arraial, mas que o recurso do voo me permitiu ampliar a minha visão da terra, dos mares e da belíssima paisagem local. O conhecimento superior ou transcendente que a logosofia nos apresenta tem me permitido realizar um voo a um outro mundo, ao mundo interno. Um mundo que eu desconhecia quase que completamente e estava tão pertinho de mim. Refleti que, como voo de parapente, o voo ao mundo interno também requer um condutor, requer um guia. E este guia, para mim, tem sido esses ensinamentos contidos na vasta bibliografia logosófica, mas em especial no método logosófico. Por ser uma ciência, tem seu método próprio que ensina cada trecho a ser percorrido com exatidão e segurança. González Pecote, o criador desta nobre ciência, um grande humanista e pensador, teve a generosidade de pensar nas gerações presente e futura, deixando esse extraordinário acervo de ensinamentos, de coletâneas, de livros. Mas que descobertas são essas que têm me proporcionado tanta alegria e que me fizeram estar aqui hoje? Quando eu iniciei meus estudos de logosofia, eu era bem jovem, tinha apenas 32 anos, mas já era mãe dos meus 3 filhos e possuía uma enorme dificuldade na tarefa de educá-los. Eu cometia erros com muita frequência, eu era muito insegura e enfrentava uma verdadeira fera dentro de mim mesma, pois eu era muito impulsiva, muito impaciente e até brusca em minhas correções. E a cada atuação movida por essas dificuldades, vinha um profundo pesar e arrependimento. Eu não sei se vocês já viveram isso. Ter um comportamento que reconhece que não é bom, que faz mal para você, faz mal para o outro, mas mesmo assim não consegue mudar. E a cada vez que eu incorria naqueles mesmos erros, eu sofria muito. Prometia não bater mais, prometia ter mais paciência, mas independente dessa minha grande vontade, desse meu querer, algo dominava as minhas atitudes. E lá estava eu impulsionada por esses pensamentos que tomavam conta da minha mente. O fato é que foram alguns anos vivendo nessa verdadeira orfandade de orientações e conhecimentos que me auxiliassem verdadeiramente a mudar. Por muitos anos, falar sobre esse assunto me trazia um grande pesar e arrependimento. Quando eu busquei a logosofia, então, foi movida também por este pensamento de ser uma melhor mãe. E ao dar início aos meus estudos logosóficos, o contato com os ensinamentos, com o ambiente da Fundação Logosófica, um ambiente voltado para o estudo, para a superação humana, um ambiente de respeito e muito afeto, me possibilitaram ir descobrindo novas rotas na condução da minha vida e, naturalmente, na formação dos meus filhos. Sendo um pouco mais paciente, mais serena, mais equilibrada, fui desvendando um outro mundo que, além de me dar muitas alegrias,
foi me permitindo realizar dentro de mim mesma um verdadeiro processo de redenção. A logosofia ensina que o processo de redenção principia por você não cometer mais os mesmos erros. A realidade da minha vida hoje com os meus filhos é algo que me comove profundamente e me enche de muita gratidão a essa escola tão querida. O conhecimento e o estudo desses pensamentos negativos, que a logosofia denomina deficiências psicológicas, vai permitindo a cada um encontrar dentro de si mesmo cada uma delas. Falta de vontade, egoísmo, desobediência, impaciência, irritabilidade, vaidade e tantas outras. Aí está um dos livros da logosofia que trata precisamente das deficiências psicológicas do ser humano. O trabalho de identificar e neutralizar cada uma delas não é fácil. É um trabalho para toda uma vida. Na verdade, para toda a existência. Mas cada pensamento negativo que você identifica e começa a debilitar, diminuindo seus efeitos negativos na própria vida e na vida do semelhante, é motivo de muita alegria, de muita alegria. A busca pelo saber deve ser, então, uma aspiração de todo ser humano, pois somente através dele poderá conhecer a si mesmo, conhecer as leis que regem o universo e, finalmente, conhecer a Deus, ao forjar uma conduta mais humana e mais digna daquele que nos criou. Desde muito jovem, eu voltava para mim mesma e me perguntava: será que viver é apenas isso? Estudar para uma formação profissional, trabalhar, constituir família, ter amigos, viajar, divertir, tudo me parecia muito bom, mas eu considerava pouco diante das possibilidades que eu pensava que todos nós, seres humanos, possuíamos. E por muitas vezes, no meio da noite, acordava inquieta, angustiada, aperto no peito, sem saber ao certo o significado destes desassossegos internos. E as perguntas continuavam. O que estamos fazendo aqui na Terra? Aonde eu estou indo mesmo? Onde eu pretendo chegar? Qual a verdadeira missão do ser humano? Quantos desvios, quantas rotas equivocadas têm nos feito perder tanto tempo, nos causando tanto sofrimento, muitas vezes por não saber o que estamos fazendo aqui. Como então posso me tornar um ser humano melhor? Como posso ser bom? Colaborar com o semelhante? Estas e tantas outras interrogações me acompanharam por muitos anos de minha vida, com poucas respostas que muitas vezes não me satisfaziam. E eu não tenho dúvidas hoje que foi justamente essas interrogações, essas indagações que me fizeram encontrar a logosofia. Com o estudo desta nova ciência, tenho aprendido que eu não devo atender só a minha natureza física, senão acaba ocorrendo um desequilíbrio na vida. A parte interna reclama. Surgem então as tristezas indefinidas, os descontentamentos, as insatisfações e a tão falada doença do vazio ou da alma, tão bem exemplificada nessa belíssima obra de arte. As chamadas inquietudes espirituais, segundo a logosofia, é o espírito reclamando cuidado e atenção. Diante desta observação, o autor da logosofia ensina
que a cada 5 coisas que eu fizer para agradar o meu físico, eu devo procurar então fazer mais 5 coisas para agradar ao meu espírito, para favorecer o equilíbrio das duas naturezas. E por que isso? Na verdade, nós seres humanos somos formados por uma tríplice constituição. Uma parte física, uma parte física ou biológica, uma psicológica e outra espiritual. Conhecemos relativamente bem a parte física, um pouco da psicológica e eu diria que quase nada da espiritual. Então, como que eu posso colocar em prática este ensinamento? Por ser a logosofia uma ciência vivencial e experimental, o estudante dessa escola busca sempre levar à experimentação tudo o que estuda. Faz parte do método logosófico experimentar o que estuda e estudar o que experimenta. Pensei nos propósitos que diariamente nós fazemos para nós mesmos, com o pensamento de melhorar. Na verdade, é a vontade de ser melhor que é inerente ao ser humano. Pensei então o seguinte, por exemplo, se eu optar por ter uma alimentação mais saudável, para viver mais, viver melhor, eu devo escolher também um alimento saudável para nutrir o meu ser interno. O que é o alimento saudável para o espírito? Tenho compreendido que é o conhecimento transcendente, superior, o conhecimento de si mesmo, da criação, o conhecimento de Deus. Conhecimento este que a logosofia sabiamente tem apresentado. Outro exemplo. Quero fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, para uma melhor qualidade de vida, evitar doenças. Apesar da luta diária que eu enfrento para cumprir com esse meu propósito, eu não desisto dele. Mas e para o meu ser interno? Qual seria uma boa atividade, um bom exercício para o espírito? Tenho compreendido que é o conhecimento das faculdades da inteligência. É um dos exercícios que mais agrada o meu espírito, aprender a usar essas faculdades. A faculdade de pensar, de observar, de refletir, raciocinar, assim como as faculdades sensíveis de perdoar, de agradecer, de sofrer, compadecer, entre tantas outras. Aí alguém poderia objetar, mas eu penso todos os dias, minha mente não para. Mas se observarmos melhor, quem move mesmo a nossa mente são os pensamentos, na maioria das vezes. E a logosofia ensina a diferenciar bem uma coisa da outra, pensamentos de função de pensar. É um estudo extraordinário que se faz dentro dessa escola, sobre os pensamentos e sobre as faculdades da inteligência. Vou dar um exemplo. Certa vez, vivi uma situação que me causou uma reação interna muito grande. Fiquei muito aborrecida com o que havia acontecido. A gente costuma chamar de verdadeiro incêndio mental. Correu um verdadeiro incêndio dentro de mim. O primeiro pensamento que surgiu na minha mente foi o seguinte: eu vou falar com aquela pessoa que eu estou chateada. Mas naquele momento eu pude observar que dentro de mim que eu estava sendo movida por pensamentos de impulsividade, de irritabilidade, intolerância, um verdadeiro exército de pensamentos negativos, prontos para atacar, prontinhos para atacar. Se eu tivesse um pouco mais desatenta, já era. Porém, com o estudo logosófico, eu tenho aprendido a serenar a mente. É claro que nem sempre você consegue colocar em prática tudo que você está estudando, mas há essa recomendação, nesses momentos aflitivos, serenar a mente. E isso favorece o quê? Favorece a atuação da reflexão, assim como a participação da sensibilidade.
E então eu me recordei o quanto aquela pessoa era importante na minha vida. Quanta gratidão eu sentia por ela. E que se eu atuasse movida por aqueles pensamentos negativos, por impulso, eu ia comprometer toda uma amizade. Então observei o quanto, na maioria das vezes, eu não estou usando a minha inteligência, mas estou atuando por impulso. Daí a importância de se conhecer melhor o sistema mental, o sistema sensível e suas preciosas faculdades. E assim por diante, estar atento para atender às duas naturezas que existem em cada um de nós, a física e a espiritual, para evitar os desequilíbrios que fazem tão mal para a gente, né? Recentemente eu encontrei um pensamento da logosofia que dizia assim: construir cada um de vocês em silêncio, em comunhão com suas consciências, a famosa varinha mágica que irá tocando a natureza ali onde exista um tesouro a ser descoberto. Essa varinha, logicamente, deve ser feita com os conhecimentos que se vão adquirindo. Este ensinamento está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, que pode ser baixado gratuitamente através do site da Logosofia. Compreendi então que eu poderia mudar a minha vida ao habilitar o meu olhar para enxergar esses preciosos tesouros que todos os dias estão perto de mim, muitas vezes eu não vejo. Mas como assim? Que varinha é essa? Que tesouro é esse? Eu vou trazer uma vivência que vai exemplificar melhor este ensinamento. Certo dia, experimentei dentro de mim um daqueles momentos bem conhecidos de angústia, tristeza e desânimo. Em tempos de pandemia, por muitas vezes nos sentimos assim. E é perfeitamente normal, pois somos seres humanos. Sofremos com a nossa dor e com a dor alheia, do semelhante. Mas quando esse sofrimento começa a prolongar, não é bom. Quando ele começa a tomar conta da vida, não é bom. Nesse dia eu estava passando por uns problemas, mas eu ampliei muito a dimensão dos mesmos, que acabou tirando todas as minhas energias. E ao findar o dia, eu estava muito debilitada e eu apenas chorava, sem conseguir explicar nem para mim e nem para os meus filhos, que preocupados ficavam me indagando o que havia acontecido. Por fim, já à noite, um deles entrou no meu quarto e disse assim: mãe, vai dormir. Amanhã é um novo dia. Eu tenho certeza que você vai acordar melhor. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma trilha amanhã cedo? A gente vai tomar café da manhã na serra. Vamos? E antes que qualquer pensamento negativo de desânimo passasse pela minha mente, eu disse: vamos. Fui dormir, de fato acordei bem melhor, animada, preparei a nossa matula e lá fomos nós. Estar ao lado do meu filho, sendo cuidada por ele, trouxe-me uma grande alegria, que se ampliou muito ao conectar-me com a natureza do local. Um espetáculo do amanhecer, que inundou o meu ser de luz, de gratidão e de novos estímulos. O conhecimento dessa realidade mental me permitiu ser valente, enfrentando esses pensamentos cruéis que tinham me trazido muita tristeza e desânimo. Permitiu ser grata ao cuidado do meu filho, não deixando passar aquela preciosa oportunidade de estar ao seu lado e de superar a mim mesma. Quantas situações me fariam ser mais feliz
se eu soubesse manusear esses conhecimentos que descobrem os tesouros mais sublimes. Outro aspecto que esta nova vida tem me ensinado é a arte de viver cada dia como uma grande e única oportunidade. A oportunidade de viver um novo dia. A prática e a experimentação desse ensinamento que eu vou ler tem sido para mim fonte de muitos estímulos. Eu vou ler para vocês. Em cada novo dia em que a sua vida penetre, deverá encontrar um incentivo para aproveitá-la melhor. E também algo que o inspire acerca do que você deve fazer para que os dias vindouros superem os atuais e lhe proporcionem, ao serem vividos, o benefício de sentir-se bem, seguro e feliz. Esse ensinamento é do Mecanismo da Vida Consciente, também um livro da Logosofia que também pode ser baixado gratuitamente. Por que eu trouxe este ensinamento? Há cerca de 12 anos atrás, eu tive um câncer de mama. Fui operada, tomei medicações, mas algo que desde então ficou muito mais evidente para mim foi o seguinte: preciso viver cada dia como se fosse o último. Mas não é viver com tristeza. Viver mais intensamente, mais conscientemente e com muito mais alegria, valorizando cada minuto. Ao acordar, com muita frequência, passei a experimentar essa suave emoção de sentir-me viva, pronta para mais um novo dia que depende quase que exclusivamente de mim que seja o melhor possível. Eu vou ler mais uma vez. Depende quase que exclusivamente de mim que seja o melhor possível. E muitas vezes chego a indagar-me: e se este for o meu último dia? Como quero encerrar a minha jornada? Ao optar por fazer o curso de medicina, um pensamento me guiava: ser útil ao semelhante. Queria uma profissão que me colocasse em contato com outros seres e que me permitisse ajudá-los de alguma forma, com algum tratamento ou mesmo com alguma palavra de conforto. Porém, ao me deparar com a realidade da vida profissional, os aspectos das dificuldades da área médica e, além disso, a carência interna de elementos que me auxiliassem nessa missão que eu tinha me proposto, que era fazer o bem, me vi muitas vezes muito desanimada, desestimulada com a minha profissão. Porém, com os estudos da logosofia, com os conhecimentos sobre vida, sobre oportunidade, sobre fazer o bem, fazer com gosto, fazer com alegria e tantos outros conceitos logosóficos, fui transformando o meu trabalho num verdadeiro campo experimental. Por ser uma ciência, a logosofia nos ensina sobre esses verdadeiros campos experimentais. Pode ser o lar, o trabalho, a vida social, a todo momento. Vou relatar então uma vivência nesse aspecto profissional. Eu atendi uma criança de 6 anos que relatou durante a consulta que tinha muito medo de elevador. Inclusive, quando eles vinham consultar, subiam e desciam 7 andares de escada. Aproveitei o momento da consulta, após realizar as recomendações para a parte física, o resfriado, a crise de asma, aproveitei para conversarmos sobre a casa mental e os pensamentos que lá moram, entre eles o pensamento de medo. Após muito conversarmos, eu, ele e a irmã de 11 anos, ofereci a ele um livro infantil chamado Chico Valente.
escrito por uma docente da Fundação Logosófica, Jaqueline Zolet, e propus a ele que descêssemos juntos de elevador. A princípio ele não quis, eu não insisti, apenas acompanhei ele até o hall de entrada lá do andar. Lá chegando, ele resolveu descer. E lá fomos nós quatro, eu, a mãe, ele e a irmã. Pelo vidro do elevador panorâmico, logo de imediato ele avistou o local onde o pai dele trabalhava. E aí já expressou uma grande alegria. Eu aproveitei e falei para ele o tanto que estava sendo bom a nossa viagem. Já no térreo, nos despedimos e eu retornei para o meu consultório para terminar os meus atendimentos do dia. Ao chegar em casa, encontrei o seguinte áudio deste paciente, claro que através da sua mãe, né, em meu celular. Oi, tia doutora Jussara, eu estou muito feliz por a senhora ter vindo comigo no elevador, foi muito legal. E na semana seguinte, já no retorno da consulta, sua mãe relatou com muita alegria que eles subiram de elevador. O pensamento de medo estava sendo debilitado. Como tem se transformado para mim o conceito de ser médica? Como tem se transformado? E nesse meu caminhar pelo mundo, nesse meu perambular, sempre tão inquieta em relação à vida, buscando respostas para tantas perguntas, acabei encontrando esta escola, chamada Fundação Logosófica em prol da superação humana. E gradualmente fui sentindo os benefícios desse estudo, que tem me permitido conhecer uma outra realidade através dos conhecimentos, mas também tem me proporcionado vincular a outros seres também inquietos como eu, formando essa grande família logosófica. A busca excessiva pelo material tem ofuscado muito a todos nós, seres humanos. E quando eu falo busca do material, não são apenas os bens materiais, mas também a ambição pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, pela casa perfeita. Dedicamos quanto de nosso tempo e das nossas preciosas horas ao cultivo de uma parte da vida que é tão passageira, enquanto que é eterno e permanente tem ficado para segundo, para terceiro plano. Como então compreender o ser humano que, mesmo ciente de possuir essas duas naturezas tão bem determinadas, criadas por Deus, insiste em atender quase que exclusivamente a sua parte física? O conhecimento tem me permitido obter um outro passaporte para viajar a um outro mundo, o mundo interno, tão pertinho de nós. E através do conhecimento deste novo mundo, eu vou conhecendo melhor a mim mesma, ao meu semelhante, ao meu próprio espírito e às extraordinárias possibilidades reservadas única e exclusivamente a nós, seres humanos. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Nesse último slide, vocês veem a sede física da Fundação em Palmas. Também se encontra nele o endereço eletrônico, o site da Fundação, onde vocês podem conhecer muito mais sobre ela. Também os telefones de contato para aqueles que desejarem conhecê-las mais de perto. Um grande abraço e uma boa noite a todos.